Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com as leituras de hoje, a liturgia nos envolve no clima espiritual da Quaresma. Começamos a meditar, assim dizendo, os mistérios dolorosos de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, hoje, com esse evangelho, vai ao deserto, é tentado, enfrenta a contradição. Com essas leituras de hoje, nós somos convidados a meditar sobre o pecado. Mas por que meditar sobre o pecado? Porque se nós não temos consciência da gravidade do mal que o pecado causa na vida do cristão e do mundo, nós não entendemos nada do que segue no Evangelho. Dor, sofrimento, paixão e cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso é uma resposta de Deus ao pecado do homem. E São Paulo, na segunda leitura que acabamos de escutar, compara Jesus ao segundo Adão. Jesus, o segundo Adão, corrige o não do primeiro Adão com seu sim. E se não fosse assim, a morte de Cristo não passaria de uma crueldade sem sentido. Por isso, precisamos compreender melhor a gravidade do pecado. E as leituras de hoje nos dão uma pista para a reflexão sobre esse tema. Nós vemos nessas leituras a história da salvação da humanidade. Criação, pecado, salvação. E nelas nós vemos também os mesmos três personagens: Deus, o homem, Satanás. E é interessante a gente perceber que entre a leitura do livro do Gênesis e o Evangelho existe uma correspondência perfeita. No Gênesis vemos um jardim ameno, viçoso, fresco, no qual tudo fala de felicidade e de prazer. No Evangelho temos um deserto, sem água, sem comida, um deserto selvagem, hostil. No Gênesis temos um homem, Adão, que é tentado e na sua liberdade se levanta e diz não a Deus. Segue o sussurro, a tentação da serpente. No Evangelho temos também um homem, Jesus Cristo, que também é tentado, mas resiste a Satanás e diz sim a Deus. Um olhar um pouquinho mais atento e profundo nos mostra que esse paralelismo vai além. No Gênesis, a serpente excita aos sentidos, a concupiscência da carne. Podeis comer o fruto da árvore. No Evangelho, o tentador diz: mande que essas pedras se transformem em pães. No Gênesis, a serpente cita a emotividade, é agradável à vista, a concupiscência dos olhos. No Evangelho, o tentador diz a Jesus: eu te darei tudo isso que estás vendo, se te prostrares e me adorares. No Gênesis, a serpente exalta a soberba, o fruto é desejável para alcançar conhecimento, para ser como Deus. No Evangelho, o tentador diz a Jesus: lança-te daqui para baixo, pois nenhum mal te acontecerá. Também nós nos encontramos muitas vezes diante desses dois polos de atração, diante do polo do pecado e da salvação. E nós nos identificamos com essas leituras porque muitas vezes na nossa vida pessoal nos vemos como Adão, que pecamos e negamos a Deus,
E outras tantas nos vemos como Jesus que vence Satanás. O pecado acontece sempre num jardim de delícias, na euforia do prazer, mas logo que acontece o pecado, fica a dor do espinho. A salvação se realiza no deserto, no sacrifício, na fatiga, no sofrimento, mas introduz no verdadeiro jardim de Deus, da alegria, onde os anjos vêm servir aqueles que são fiéis. A liturgia nos fala, nos parece, de eventos distantes, a criação do homem, o pecado de Adão, as tentações de Jesus no deserto. Parece que são coisas tão distantes no tempo, mas ao mesmo tempo nos tocam intimamente o nosso ser, porque essas leituras nos falam dos porquês da vida, das nossas angústias. Nesse contexto é importante compreender que nós não somos pecadores simplesmente porque outra pessoa, Adão, pecou antes de nós. Nós também pecamos. Nós também pecamos imitando Adão. E cada pessoa, quando peca, contribui para aumentar a situação generalizada de pecado em que vivemos. Não é indiferente eu optar pela santidade ou pelo pecado. Porque se eu vivo a santidade contribui para que o mundo seja melhor. Mas se eu vivo o pecado contribui para que o mundo seja pior. É como uma avalanche, que começa com um punhado de neve. E esse punhado de neve pode ser comparado com o pecado de Adão, que colocado em movimento, descendo a montanha, à medida que vai descendo, mais neve vai se juntando àquele punhado de neve, até se tornar uma grande bola gigantesca de neve. Assim é o pecado. O pecado como que contamina o ambiente. Vocês todos têm seguido na televisão, nos noticiários, como essa nova doença do coronavírus tem se alastrado assim de uma maneira tão surpreendente, tão rápida, e muitas pessoas estão assustadas e sem saber o que vai acontecer daqui a alguns dias. Como que uma simples doença, um simples vírus, se alastra de maneira tão assustadora? O pecado acontece algo semelhante. Se eu faço o pecado, se eu cometo o pecado, eu acabo fazendo com que o clima ao meu redor, a situação do mundo piore, se contagie. Se pode dizer que eu sou para aqueles que vêm depois de mim, aquilo que Adão foi antes de mim. Se eu peco, eu estou contribuindo para que a situação de pecado no mundo piore. Mas se eu opto pela santidade, contribuo para que o mundo seja melhor. Existe um santo da igreja chamado São João Maria Vianney. Ele foi um pároco numa pequena cidade da França, de Ars, e a santidade dele foi tamanha que a cidade de Ars, mesmo depois de 200 anos da morte de São João Maria Vianney, continua vivendo como na época em que ele morreu. A santidade, ela perdura no tempo, assim como o pecado perdura. E o que realmente é o pecado, então, Padre? Por que Deus detesta tanto o pecado a ponto de sacrificar o próprio Filho? Que mal causa o pecado no ser humano e na humanidade, a ponto de Deus mandar o seu Filho para morrer numa cruz? O pecado é, no fundo, uma tentativa de matar Deus, de negar Deus, de colocar o homem no lugar de Deus. Sereis como deuses, diz a serpente
a nossos primeiros pais, sem ninguém para obedecer, ser dono absoluto da própria liberdade. Isso é a soberba do pecado, isso é querer matar a Deus. Porém, o homem não pode viver sem Deus, porque Deus é a fonte da felicidade, é Deus que nos dá sentido à vida, é Ele que nos sustenta na vida. É ilusão querer viver longe de Deus. E Cristo, no Evangelho de hoje, nos abre a possibilidade de vencer o pecado. Jesus, nesse Evangelho, nos convida a dizer não a Satanás, não ao pecado, e nos convida a dizer sim a Deus. Meu amado irmão e irmã, que você escolha o lado de Jesus, que você na tua vida escolha dizer sim a Deus e não a Satanás. Que assim seja.